se adaptar à sociedade do que a sociedade se adaptar à pessoa, né? Que é E isso o que que pede a acontece. lei é o contrário, né? Totalmente ao contrário. Exatamente. E é muito difícil, esses tempos atrás até, a gente estava tendo que ter aula na faculdade no auditório e não tinha mesa. E eu vi que a faculdade, assim, não deu muita bola, entende? E Uhum. daí eu tive que ir atrás, enfim, e é uma coisa que, na verdade, as instituições, elas deviam, né, estar preparadas, assim, e não a gente ficar correndo atrás. Mas, A gente tem infelizmente, bastante experiência com a questão do surdo também, né? Quando passam filmes ou legendas e tem um surdo e não tem legenda. E às vezes não tem nenhum intérprete junto, e mesmo que tenha um intérprete, é impossível o intérprete estar traduzindo simultaneamente um vídeo que ele nem sequer assistiu antes, né? Então causa todo um atrapalho, um empecilho para a pessoa. Se não tiver proatividade de correr atrás, né, para adaptar, fica ali perdido, muitos acabam desistindo, né, por causa disso. sim, exatamente. Eu vi até um exemplo que aconteceu comigo não, mas na minha sala tinha um menino que ele era cadeirante. E quando começaram os estágios, ele saiu da faculdade porque não teve esse acolhimento, sabe? Tipo, nem comigo. Nenhum professor perguntou: você vai conseguir ir a campo? Você vai conseguir fazer tal coisa? Tem um jeito melhor? Então, a gente vê que é bem difícil, como você falou, né? Esse aluno surdo, por exemplo, ele vai ter muita dificuldade até na socialização, né, com as outras pessoas. Porque Exato. porque não existe no ensino, assim, básico, Libras, né? Eu, pelo menos, quando eu estudei em colégio, não tinha. Uhum. Agora está sendo cobrado, mas é bem recente, né? Quer dizer, é cobrado, mas a implantação ela é bem recente de todos os cursos de licenciatura, tem que ter uma carga horária mínima de Libras, e a questão da educação especial tem sido discutida, mas a disciplina de educação especial é mais na questão da pedagogia mesmo, né, que aborda esse tema, e que é tão Sim, importante para todo mundo, né? agora que eu comecei a ter Libras também, agora no penúltimo ano da faculdade, e também tô tendo aula de educação especial, assim, sabe? Uhum. Enfim. Então, mas dá para ver que é uma coisa que é bem recente em cursos que são muito necessários, né? Tipo, da área da saúde, de ensino, porque você está lidando com pessoas com deficiência, na verdade, é no dia a dia, né? Ali você lida. A gente é criado numa cultura, antigamente, né, bem antigamente, quando eu era criança ainda, e quando a gente via alguém com deficiência e a gente ficava olhando, logo a gente levava um beliscão de não olhe que é feio, a pessoa vai ficar com vergonha. E às vezes esse olhar, ele não é de preconceito, ele é de curiosidade, de vontade de perguntar para a pessoa: ei, mas como que você se vira? Ei, mas como que você consegue entender as coisas, né, quando é um surdo? E esse não olhar e esse não interagir acaba muitas vezes colaborando para a questão do preconceito, né, da exclusão da própria pessoa, que tem muito deficiente, que ele tem vontade de que perguntem para ele como que você faz para fazer as coisas, né? Lógico que perguntando de uma forma educada, e isso só vai colaborar para a empatia de todo mundo, da sociedade inteira, né? Exatamente, eu tenho amigos que até hoje têm vergonha, sabe, de perguntar como que você faz as coisas. Eu adoro responder. Eu acho Uhum. muito. Porque dá para ver que a pessoa se interessa, porque às vezes a pessoa ela pega e pensa assim, não vou perguntar, e acaba não sabendo como agir, né? E daí age de uma maneira equivocada. Sendo que se ela Exatamente. perguntasse, isso de perguntar e de normalizar desmistifica muita coisa, né? Tipo, acaba se tornando algo normal, que é o que a Exatamente. gente quer, né? E que é normal, né? A gente Sim. é normal na igualdade e tem as particularidades da gente que devem ser respeitadas. Luísa, na faculdade, como que você faz para pegar o conteúdo? Por exemplo, o professor está falando lá na frente e você usa o que para marcar isso? Então, na verdade, eu consigo escrever com a mão, Uhum. mas às vezes me complica porque se é muito rápido eu acabo não conseguindo, sabe? E daí eu acabo pegando com alguma amiga depois, não tem essa, sabe? Uhum. Agora no, agora no penúltimo ano, que eu tô tendo aula de inclusão,
que a professora veio tomar esse cuidado comigo, sabe? Ah, sim. Aí, isso porque ela tem um filho deficiente também, senão eu, sabe? Mas sempre, assim, passava o semestre todo, aí na semana de provas vinham perguntar, você consegue escrever com a mão? E daí eu ficava, gente, mas vocês deixaram o semestre inteiro um monte de conteúdo para daí vir me perguntar, sabe? Uhum. Então, mas é assim, eu escrevo com a mão e consigo pegar agora em casa, que está sendo mais difícil, porque eu não tenho mesa e tal, como na faculdade, né? Na verdade, essas aulas à distância estão complicadas para todo mundo, né? Exatamente, tanto para a gente que prepara a aula para ministrar para o pessoal, né? Porque às vezes a internet não vai, às vezes o meu computador travou essa semana de tanto vírus que tinha, por causa que a gente fica recebendo bastante material, né? E às vezes vem com alguma coisa e trava tudo. Mas a gente dá um jeito, vai se adaptando também. É uma prova de que a gente também tem que se adaptar, né? Exatamente. E a questão da pintura, Luísa, tem um monte de recado para você ali que daqui a pouco eu vou ler, você vai ficar. Tem um monte de fã tua. Então, como eu comecei a pintar, Isto. eu comecei a pintar, na verdade é assim, eu sempre, né, como eu falei, me ensinaram a fazer tudo com o pé. Então, eu desenhava assim, normal, né, pintava com lápis de cor e guache, e daí chegou um momento, acho que eu tinha 8 anos, e meus pais tinham uma papelaria, e daí eu Uhum. via eles vendendo tinta e tela, e daí eu falei, eu quero pintar em tela. Eu nem lembro de onde que eu tirei isso, mas a Luísa ali, criança, queria. E Legal. daí, e daí foi assim, arranjaram uma professora para mim, e daí ela teve que se adaptar a mim também. Legal. Ela treinou pintar com o pé no começo, mas ela foi se adaptando, assim, no decorrer das aulas, sabe? Tipo, como que eu vou mostrar para que ela faça o que eu faço com a mão com o pé, entende? Uhum. E daí eu tive 13 anos de aula particular. Isso é ótimo. É uma das dinâmicas que eu uso com as alunas quando eu tenho a disciplina de educação especial. Acredito que algumas das meninas que tenham ali, elas tenham tido aula comigo da disciplina específica de educação especial. Uma das dinâmicas que eu faço é deixar elas com deficiência uma aula, né? Elas vão ficar sem enxergar, ficam às vezes com a mão amarrada, com o tampão no ouvido para não escutar, para a gente tentar vivenciar aproximadamente, né, a questão dessa limitação e como que eu vou me virar com isso, né? Porque se a limitação está ali, ela não pode me paralisar, como faz com muita gente, né? E aí acabam não estudando, ficando à margem da sociedade, quando poderiam ter, né, um reforço, um incentivo para superar os seus limites. Então, eu faço essa dinâmica com elas. Faço andar pela escola com o olho tampado, para ver, né? Uhum. Que, meu Deus, é complicado. Eu Então, tive essa atividade na faculdade também bem difícil. muitas das vezes é quando a questão do impedimento sensorial se dá que a pessoa se dá de conta, nossa, mas como é difícil mesmo para eles, né? Mas isso não é nenhum motivo de facilitar, tem que propor sempre novos desafios. E a Sim, faculdade de psicologia? então, na verdade, a psicologia, ela veio assim meio sem querer, sabe? Porque eu queria muito fazer artes. Só que como não tem aqui na cidade, ia ficar muito meio difícil para mim, né? Ir morar sozinha. E eu também não, eu Uhum. sempre fui muito grudada com a minha família, eu não sei se eu ia me adaptar, então eu decidi fazer uma faculdade antes da de artes. E daí, como eu sempre gostei muito, e eu acho que é muito importante a gente ajudar o próximo, foi assim que eu decidi fazer psico, né? E, Olha aí, gente. e eu pretendo no futuro juntar psicologia com arte e ensinar arte terapia, mas tô vendo ainda. Boa, sou fãzão do Jung. Sim, muito interessante. É maravilhoso. Tem a Anice da Silveira, né? Que trabalha a questão de arte como remédio, como terapia, e a não utilização dos remédios, né? Que muitas vezes Ela deixa foi, a pessoa dependente.
Ela foi a primeira pessoa a usar arte-terapia no Brasil. Exato, isso mesmo. Então, deixa eu ler alguns recadinhos para você ali.